Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre hematopoese, né? Dando início à discussão sobre a eritropoese, que é uma das partes da hematopoese, um dos segmentos, né, que vai dar origem, como o próprio nome diz, à síntese de eritrócitos, né? Síntese de células vermelhas que compõem o nosso tecido sanguíneo, tá? Essa imagem, gente, assim como a primeira sobre a hematopoese, ela esquematiza um processo de diferenciação, de multiplicação de uma célula inicial, de uma célula progenitora, ou seja, que vai dar origem a todas as outras linhagens de células, até chegar à célula que nós tanto precisamos, tanto queremos, nesse caso, os eritrócitos, tá? Observe que os eritroblastos, elas são células maiores, né? São células grandes e com também um conteúdo nuclear muito denso. Nós temos aqui, né, um núcleo com informações genéticas, com DNAs ainda pouco desembaraçados, né, livres no núcleo, ainda pouco enrolado nas cromatinas, e um citoplasma denso. Observe que a coloração desse citoplasma, ele não é apenas ilustrativo, tá, gente? Não é apenas para deixar a imagem bonitinha e diferenciada. Tem um motivo, né? Esse citoplasma dos proeritroblastos se diferenciam dos demais porque ao passo que eles vão sofrendo alterações, né, vão sofrendo essa diferenciação e essa multiplicação celular, nós vamos ter a perda de material genético aqui. Ó. Nós vamos ter a redução dos números de RNA citoplasmático, bem como também a gente vai perder a maquinaria de síntese proteica, que é bastante comum nessas células, porém vai perdendo durante o desenrolar, né, durante o desenvolvimento dos outros tipos celulares. Então, esse proeritroblastos, eles vão sofrer estímulos para alterações, né, por meio, como nós já falamos, dos fatores de crescimento, das interleucinas, né, de substâncias que vão estimular na medula óssea a diferenciação e multiplicação dessas células para a síntese dos eritrócitos, como nós vamos falar mais à frente, da eritropoetina, por exemplo, um hormônio renal que tem como função estimular na medula óssea a síntese desses eritrócitos. Observe que esse proeritroblasto ele vai formar outros tipos de eritroblastos, né, inicial, intermediário, eritroblastos desenvolvidos, também maduros, né, que são chamados de piquinóticos, tá? Observe que esse último nível de eritroblastos é o último nível também dessas células progenitoras dos eritrócitos com presença de núcleo em sua estrutura. Observe que o citoplasma ele foi ficando muito mais claro, né, perdendo, portanto, o seu conteúdo de RNA, e a partir do momento que eu sofro a maturação desses eritroblastos e na medula óssea, observe, todos esses eventos ainda acontecem na medula óssea. Eu tenho a perda do núcleo, tá? Esse núcleo vai ser expelido dessas células eritroblásticas e vão formar agora os reticulócitos. A partir do momento que eu perco o núcleo dos eritroblastos maduros, mais desenvolvidos, eu vou ter a formação dos reticulócitos que não apresenta mais, gente, núcleo. Não apresenta mais um conteúdo de DNA dentro da sua célula, mas sim, como a própria imagem mostra aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, deixa eu encostar aqui, mostra resíduos, né? Uns pontinhos azuis, dá para visualizar aqui, ó, que são RNA dispersos, né, nesse citoplasma dos reticulócitos, beleza? Deixa eu só consertar aqui. Ótimo. A partir do momento, gente, que eu tenho a formação dos reticulócitos, essas células elas são as imediatamente anteriores à síntese do eritrócito. E são os reticulócitos é uma fase anterior à formação dessas células sanguíneas
maduras e finais, né, que são os eritrócitos. Esses reticulócitos eles ficam aí na medula aproximadamente 1 a 2 dias, né, sofrendo maturação, mas também eles podem ser presentes, né, podem ser vistos e observados no sangue, ao contrário dos outros, tá, gente? Os proeritroblastos e os outros níveis de eritroblastos, eles não estão presentes no sangue em condições normais. Claro que em condições de anormalidades, como uma eritropoese extramedular, né, ou seja, fora da medula, ou outras doenças que acometem a medula óssea, como câncer, como neoplasia, né, na medula óssea, você pode ter sim a presença dessas células na circulação. Mas o normal é nós observarmos uma quantidade menor de reticulócito, claro, e uma quantidade muito maior de eritrócitos, que são as células finais, as hemácias, tá? Esses reticulócitos, eles vão sofrer maturação, tanto na medula, quanto no próprio sangue, como nós já falamos, principalmente em órgãos hematopoéticos, em órgãos linfóides também. Eu tenho aqui a presença, por exemplo, do baço como importante estrutura de retirada de hemácias, né, senescentes, velhas do nosso tecido sanguíneo, mas que também tem a função de maturar os reticulócitos. Então o baço não faz só retirar sangue velho para o seu metabolismo, né? Faz também amadurecer esses reticulócitos para que nós tenhamos a produção dos eritrócitos. Esses eritrócitos, né, como nós sabemos, são células bicôncavas, né, não apresentam núcleo, como a imagem está mostrando. Esse negócio no centro aqui, mais clarinho, não é o núcleo, tá, gente? É apenas a imagem que mostra como se fosse um disco bicôncavo, né, esquematizando esse aspecto central aqui, tá? De coloração mais rosa, como a própria imagem está mostrando. Observe que é uma estrutura muito menor, né? Você tem o proeritroblasto imensamente grande, vai sofrendo alterações, vai perdendo o seu código, vai perdendo a sua informação genética, vai perdendo o DNA, vai perdendo o RNA, porém vai ganhando o que, gente? Hemoglobina, né? Que é a estrutura importantíssima de transporte do oxigênio no nosso organismo e que vai dar coloração vermelhada, rósea ao nosso sangue. Beleza? Então, essa estrutura, essa imagem aqui mostra essa diferenciação, né, de um tipo celular para o outro. Então, por exemplo, o DNA nuclear está presente nos normoblastos, mas não estão presentes no reticulócito e no eritrócito maduro, por exemplo. O RNA no citoplasma eu ainda observo no reticulócito, né? Como eu falei, você tem aqui, ó, isso aqui são RNA disperso no citoplasma, tá? Porém, nós não vamos mais encontrar nos eritrócitos nem DNA, nem RNA. Na medula óssea vai estar presente os três, desculpa, tanto o normoblasto, eritroblastos e a medula, mas no sangue nós só vamos encontrar o eritroblastos, o reticulócitos e os eritrócitos maduros. No sangue não é normal nós encontrarmos normoblastos, a não ser nas condições que eu citei anteriormente, beleza? E aqui, para finalizar essa primeira parte, gente, da eritropoese, nós temos essa imagem esquematizando os principais fatores indutores da eritropoese. Nessa imagem acima, nós vamos ter aqui, esquematizando a medula óssea, tá, gente? O processo de transformação, de modificação da célula-tronco até o proeritroblasto, passando aqui por essa BFUE precoce, que é a unidade de formação expansiva eritroide precoce, unidade de formação expansiva tardia, tá? Até chegar à unidade formadora de colônia eritroide, que nós já falamos na aula anterior, que vai dar origem aos proeritroblastos, e como nós já acabamos de falar, toda aquela cascata até chegar aos reticulócitos e eritrócitos. Então vamos lá. A principal função dos eritrócitos nos circulantes é o transporte de oxigênio para os nossos tecidos. Beleza, gente? Então esses eritrócitos vão entregar o oxigênio ao meu sistema, por exemplo, nesse caso, né, ao meu sistema renal, aos meus rins, né, que vão chegar nas estruturas mais corticais, nas células tubulares intersticiais dos rins e vai apresentar esses sensores de oxigênio, né? Essas estruturas vão apresentar sensores de oxigênio que vai me dizer se eu tenho oxigênio chegando em quantidades adequadas, desculpa, ou se não, né? E aí eu vou ter a presença dos fatores induzidos, por hipóxia.
O HIF-alfa e o HIF-beta, gente, vão estar presentes principalmente nessas células da região cortical dos rins, tá? Que são sensíveis aos níveis de oxigênio. Então, o indivíduo aumentou a altitude, né, atmosférica desse indivíduo, diminuiu a captação de oxigênio. Eu tenho uma alteração da função cardiopulmonar desse indivíduo, eu tenho algum problema que esteja, né, dificultando a captação de oxigênio, consequentemente, a transferência desse oxigênio do ambiente externo para o meio interno. E também eu posso ter alterações no próprio desprendimento, né, na entrega desse oxigênio por meio das hemácias, por algumas doenças metabólicas que nós vamos tratar mais adiante, que se caracteriza pela dificuldade da molécula de oxigênio ser liberada pelos eritrócitos, beleza? E o que é que acontece? O meu rim, a região tubular externa, sentiu isso, eu preciso produzir uma substância que vai induzir a síntese de eritropoetina. Quais são esses dois principais? HIF-alfa, HIF-beta, que vai estimular, gente, a produção de eritropoetina. A eritropoetina, 90% desse hormônio ele é produzido nos rins. Outros 10% nós vamos ter aí no fígado e outros tecidos que vão estimular, né, a síntese desse hormônio para a síntese, consequentemente, né, para o estímulo consequente de todas as linhagens da hematopoese até chegar nos proeritroblastos. Então, os níveis de eritropoetina também eles podem ser utilizados, né, como um dado diagnóstico. Então, indivíduos que sofrem de tumores secretórios, né, de eritropoetina podem ter esse nível aumentado. Eu posso ter um nível reduzido também da eritropoetina, pode me indicar um quadro, por exemplo, de nefropatia grave. Indivíduos que são acometidos, né, que apresentam quadros nefropáticos graves, crônicos, eles podem diminuir o nível de eritropoetina, consequentemente desenvolver anemia secundária à doença nefrótica, né, doença renal, por conta dessa redução. O que é que acontece também, gente? Se eu tenho uma condição dessa, de aumento agudo, né, da eritropoetina ou crônico também, o que é que eu posso encontrar na circulação? Níveis aumentados de reticulócitos. Lembre que o reticulócito é a linhagem imediatamente anterior à formação do eritrócito maduro. Então, essa tentativa, né, rápida, ávida, intensa de produzir eritrócitos, ela pode acabar produzindo um nível maior de reticulócito não maduro, tá? Não que saia da medula óssea ainda verde, ainda não funcional, né? E aumentando consequentemente o nível de reticulócitos no sangue. Isso pode ser também utilizado como diagnóstico das anemias e algumas doenças relacionadas tanto aos rins como ao sistema hematológico. Então, se eu tenho níveis aumentados de reticulócitos no meu sangue, eu estou aí indicando que eu tenho, consequentemente, né, possivelmente, um nível elevado de eritropoetina que está sendo liberado pelos rins. Né? Então, o que é que está causando esse nível aumentar de eritropoetina no meu sangue? Né? Então, essa é a forma como o nosso organismo estimula a produção dos eritrócitos a partir da eritropoetina. Centralidade, gente, hipóxia. Tá? Os sensores de hipóxia de oxigênio detectam um quadro de hipóxia que nós já falamos aqui anteriormente, alguns exemplos, né? E a hipóxia nada mais é do que a redução dos níveis de oxigênio nos tecidos. Eles sentem, mandam uma mensagem para a eritropoetina e avisam, olha, nós estamos recebendo pouco oxigênio. A culpa, gente, é somente da eritropoetina? A culpa pode ser falta de eritrócitos no sangue? Não. Eu posso ter um quadro de diminuição, né, de diminuição da entrega de oxigênio, mas não necessariamente uma diminuição do nível de eritrócitos. Eu posso ter hemoglobina em quantidade, hemácias em quantidade normal, hemoglobina em quantidade normal, mas algumas doenças genéticas, outras doenças que acometem o nosso organismo, pode fazer com que esse oxigênio não seja liberado de forma adequada, estimulando, portanto, a eritropoetina, mesmo que esse não seja a centralidade do problema. Beleza? Essa é a primeira parte da eritropoese. Um forte abraço. Curta o nosso canal, gente, compartilhe aí, ative o sininho, mande pra galera, para que a gente possa construir esse conhecimento, disseminar o nosso conhecimento para o máximo de pessoas, profissionais e estudantes possível, beleza? Um forte abraço, até a próxima aula.